Você já parou para pensar em como algumas coisas muito importantes em nossas vidas foram descobertas ou inventadas por acaso? No universo das curiosidades, existem histórias fascinantes por trás de objetos que, de tão comuns, nem imaginamos como chegaram até nós. Hoje, vamos explorar algumas dessas incríveis descobertas acidentais que, de certa forma, mudaram nossas vidas. Desde o marca-passos até o Viagra, cada uma dessas invenções tem uma história única e surpreendente. Quer saber mais? Então, fique com a gente. Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosarte. O primeiro caso que vamos ver é o do marca-passo, um dispositivo que ajuda a regular o ritmo cardíaco de pessoas com problemas no coração. Você sabia que ele foi inventado por um engenheiro elétrico chamado Wilson Greatback em 1958, quando ele estava tentando construir um osciloscópio, um aparelho que mede ondas elétricas? Pois é, ele pegou um resistor errado e, em vez de descartar o circuito, ele percebeu que o aparelho emitia pulsos elétricos semelhantes ao do coração humano. Foi assim que ele teve a ideia de criar o primeiro marca-passos implantável, que salvou milhões de vidas mundo afora. Um outro exemplo de invenção acidental é o post-it, aqueles bloquinhos de papéis adesivos que usamos para fazer anotações e lembretes. Eles foram criados em 1970 por um químico da empresa 3M, chamado Spencer Silver. Ele estava tentando desenvolver uma cola super forte, no entanto, ele acabou criando uma cola super fraca, que poderia ser removida facilmente e sem deixar resíduos. Ele tentou divulgar sua invenção, mas ninguém se interessou. Foi somente em 1974 que seu colega Art Fry teve a ideia de usar a cola para fixar seus marcadores de livros, que sempre caíam. Basicamente, assim nasceu o Post-it, que se tornou um sucesso de vendas em todo o mundo. Teflon, aquele revestimento antiaderente que é usado nas panelas, também foi fruto de um acidente. Em 1938, um químico da empresa DuPont, chamado Roy Plunkett, estava tentando criar um novo tipo de gás refrigerante. Mas ele se deparou com um pó branco no recipiente que continha o gás. Ele descobriu que se tratava de um polímero formado por átomos de carbono e de flúor, que tinha propriedades de resistência ao calor, à corrosão e ao atrito. Ele patenteou sua descoberta, mas só em 1954 um engenheiro francês chamado Marc Gregory teve a ideia de usar o Teflon para revestir suas panelas, facilitando o cozimento dos alimentos. A supercola ou cianoacrilato é um outro exemplo de algo que foi descoberto por acaso. Em 1942, um químico chamado Harry Culver estava tentando criar um plástico transparente para miras de armas, mas ele acabou criando uma cola muito forte e que naquele momento foi irritante, que grudava em tudo. Ele abandonou essa sua invenção, e só em 1951 ele a redescobriu, quando estava trabalhando em um projeto de revestimento para aviões. Ele percebeu que a cola tinha potencial para uso comercial, e a lançou no mercado em 1958 com o nome tradicional Super Bonder. A supercola é usada até hoje para diversos fins, desde consertos domésticos até cirurgias médicas. O Viagra, o famoso remédio para tratar impotência sexual. Este também foi uma descoberta inesperada. Em 1989, um grupo de cientistas da empresa Pfizer estava testando uma droga chamada Sildenafil, que tinha como objetivo tratar a angina, uma doença que causa dor no peito por falta de sangue no coração. No entanto, eles notaram que a droga tinha um efeito colateral curioso. Ela provocava ereções nos homens que a tomavam. Eles então resolveram mudar o foco da pesquisa e em 1998 o Viagra foi aprovado como o primeiro medicamento oral para tratar a disfunção erétil. Desde então, ele já foi usado por mais de 60 milhões de homens em todo o mundo. E agora vamos falar dos raios-x, uma das descobertas mais importantes da história da medicina. Eles foram descobertos em 1895 por um físico alemão chamado Wilhelm Röntgen, que estudava um tubo de vidro que emitia raios catódicos, que são feixes de partículas elétricas. Ele percebeu que quando ligava a corrente, uma tela revestida com material fluorescente brilhava, mesmo estando longe do tubo. Ele concluiu que havia algum tipo de radiação visível saindo do tubo, que ele chamou de raio-x. Ele então fez a primeira radiografia da história usando a mão de sua esposa como objeto. Os raios-x revolucionaram a medicina, nos permitindo ver o interior do corpo humano sem precisar de cirurgias. Essas histórias nos lembram que, por vezes, a genialidade surge quando menos esperamos. O acaso pode ser o melhor laboratório, abrindo as portas do desconhecido e revelando o extraordinário em meio ao comum. Que essas narrativas nos inspirem a abraçar o inesperado e a reconhecer as oportunidades que podem surgir nos momentos mais improváveis.
E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like, um comentário e não deixe de se inscrever. Assim você não perde as próximas curiosidades. Até a próxima, muito obrigado, tchau!